Hello, pessoas! Bom dia, boa tarde, boa noite para todas e todos. Obrigado pela presença maciça aí já logo no início da programação. Estamos tendo essa dificuldade aqui e acolá, né, com essas tecnologias modernas, tanta gente fazendo live, tanta coisa acontecendo que temos que encontrar um cantinho nosso aí, né? Bom, muito obrigado pela presença de todo mundo. Eu estou ainda sem a conexão direta com os comentários, mas já vou dar um alô aí para todo mundo que está presente. Já sei que o Wellington está aí, Strequinado Bax, Dani Fecuri. Lembrando sempre, gente, hoje eu estou fazendo um pedido especial, né, que a gente possa proliferar, compartilhar esse projeto. Quem está aqui com frequência tem acompanhado do que se trata. A gente está criando essa galeria de artistas e técnicos, um registro, um acervo da galera aqui do Distrito Federal, para que a gente possa estabelecer um sentido, um contexto de categoria de classe. Isso surge de muito tempo atrás, pelo menos uns 3 anos, né? Com uma galera aí do fórum. Inclusive a pessoa que está aqui do meu lado hoje vai esteve com a gente, está com a gente e vai poder até falar um pouco sobre isso, se assim ela desejar. Gente, sem mais delongas, com vocês, um prazer maravilhoso, inenarrável estar aqui com Sheila Campos, minha querida, bem-vinda, obrigado por aceitar o convite, obrigado por estar aqui com a gente nessa hora maravilhosa. O espaço é todo seu para o boa noite. Agradeço, Marcelo. Eu não estou te vendo aqui no aplicativo. Na verdade, agora estou me vendo. A galera vai ver tudo que eu estou fazendo aqui agora, mas você vai me ver também. E eu tô, como eu sou uma pessoa assim um pouco ansiosa, preocupada com a tecnologia, porque eu sou um pouco analfabeta digital, eu tô te acompanhando pelo celular e tô assistindo também aqui no YouTube como está saindo, né? Ah, Então, sim. e aí havia um delay entre o nosso tempo aqui no celular e o tempo do YouTube, né? Para no YouTube parecer que eu entrava depois. Então, gente, olha, uma ótima noite para todas, todes, todos, né? Uma alegria estar aqui, muito grata pelo convite, Marcelo, é uma honra. Eu vi que você entrevistou grandes nomes, né? Claro, estava vendo lá o mago, o mestre, o muso, Hugo Rodas e outros nomes, outras pessoas super marcantes aqui para a cena do Distrito Federal. E é uma alegria me ver entre essas pessoas. Ah, que bacana. Não, assim, é isso. A gente, primeiro, né? Essa edição São João, né? Como a gente está fazendo essas 2 semanas, tem um pouco essa intenção de trazer, assim, né? Essas pessoas que representam, que simbolizam, que estão, assim, no âmbito do quase mito. Do quase mito. Apesar de que essa palavra não está sendo muito bem-vinda ultimamente, eu não sei porquê, mas assim, é uma brincadeira porque a gente quer conversar com todas as pessoas. Como eu falei, a Passe Arte tem 360 artistas cadastrados, né? Então, eu acho que vale a pena esse registro das pessoas que realmente têm é, uma trajetória longa, importante, densa, profunda, né? Em especial, eu estava todo cheio de dedos para chamar as pessoas, achando que era difícil, que não tem agenda. E a gente vai e entra em contato, a pessoa, claro, na hora. Então, assim, maravilhoso falar com você e falar com todos os demais e todos os outros que virão, né? Já temos aqui até o final da semana marcado. Na semana que vem também já tem gente marcada. Vão acompanhando aí. E Sheila, é, aliás, gente, eu tô esquecendo, versão São João, né? É, assim, a pergunta que eu faço inicialmente, em primeiro lugar, é: quem é esse ser humano que reside atrás desse nome? Sheila Campos. Quem é a pessoa mesmo, né? Desnudada das personas. Se é que essa essência exista, né? Mas o que, que eu posso dizer? Eu acho que sou em primeiro lugar, assim, uma viajante. Eu nasci no Rio, mas morei em muitos lugares. Filha de militar, né? Então a gente
morou em várias cidades, estados do Brasil, e então eu tive um princípio um pouco cigana. Isso me marcou muito, porque a cada lugar, cada novo lugar, então chegava, era uma nova escola, tinha que fazer novos amigos, começar tudo do zero de novo. Acho que isso me deu muita resiliência e me deu muita capacidade de adaptação, uma série de coisas. E sou filha de militar com dona de casa, havia isso depois, para mim foi marcante também numa outra perspectiva, porque quando eu comecei a ter consciência de classe, né, e perceber, entrar nas lutas sociais, nas lutas por justiça, né, por um Brasil melhor, eu percebi o quanto, por um lado, eu era extremamente privilegiada e o quanto, por outro lado, grande segmento, né, uma parte imensa da nossa população é alienada e não tem essa consciência de classe, pensa que pertence a outras classes, pensa que pertence a classes mais elevadas, mais privilegiadas, quando na verdade somos proletários, né? E então isso foi também bastante interessante, assim, nessa formação, né? Sou uma pessoa que me tornei mais extrovertida, expansiva por obrigação da profissão, porque na verdade eu sou introvertida, então eu sou uma pessoa que um pouco contraditória, assim. Não sei se você pergunta em termos não só de traços de personalidade, né? Mas como também dessas vivências, ou se há algo mais específico. É muito legal eu fazer essa pergunta e vir, né, das pessoas as mais diversas respostas nos âmbitos da personalidade, do ser, da conexão espiritual ou da conexão extremamente terrena, aqui no agora, né? Então, assim, é completamente aberto, livre. O que me interessa é ir pescando como que se deu e foi se dando o caminho até chegar no momento de se deparar com o fazer artístico, né? Isso me interessa profundamente em todos e todas e todes, né? Porque é um pouco do que eu busco, né? Falando um pouco mais sobre isso, desculpa interromper o seu tempo, mas assim, é, como é que a gente vira ator, né? Como é que a gente vira artista? É um pouco disso que eu pesquiso, né? Eu passei anos e anos e anos e anos pensando na coisa da faculdade e não me via como um artista e fazia teatro desde os 13 anos e mesmo assim ficava esperando o momento de ir para a faculdade. Então é isso, né? Quais são os caminhos que levam e que trazem o artista? Vai por aí essa pergunta, sabe? Entendo. Bom, no meu caso é curioso porque eu queria ser artista desde criancinha, desde que eu me entendo por gente, só que eu queria ser cantora. E era assim, eu nasci querendo ser cantora. Eu queria ser cantora e cantava desde pequena, imitava as canções de novelas, imitava aqueles, né, solfejos, aquelas coisas. Mas encontrei uma resistência muito grande na família. Então, assim, meu pai especificamente era muito contra, o que era uma ironia, porque o pai de meu pai, que ele não chegou a conhecer, mas a história do pai de meu pai é de que ele era um músico que tocava 8 instrumentos, né? Uau! 8 instrumentos, era boêmio, era capoeirista. Meu pai nasceu em Itabuna, né, na Bahia. Então, acho que isso, eu já nasci querendo isso também, né? Mas aí a gente viajava bastante, eu cantava nos corais, geralmente das escolas, eu já buscava esse caminho, eu já dizia às pessoas, o que você vai ser? Eu vou ser cantora, né? Eu não tinha a menor dúvida, e sempre assim. E quando eu estava mais, assim, adolescente, jovem, eu comecei a passar por umas situações que para mim acho que foram um pouco difíceis de elaborar, como estar, assim, em reunião, na casa da minha família, muita gente e tal, e perguntar, e aí, Sheila, tá perto de você começar a pensar no vestibular, o que você vai fazer? Eu falava música, e meu pai imediatamente falava, nessa casa não tem vagabundo, nessa casa não vai ter vagabundo. E aí, então, tem uma amiga que dizia que eu acabei introjetando a proibição do pai e não me tornei cantora. Eu me tornei, eu brinco, um arremedo de cantora que foi locutora, né? Assim, muito rápido eu entrei em rádio.
e comecei a tocar as músicas das pessoas e a divulgar os artistas, as artistas e tal. E eu já estava em rádio quando eu entrei na UNB. Meu propósito era fazer música, mas eu tinha uma dificuldade, que era uma travação com a teoria musical para fazer a prova. E uma amiga na época falou: não, faz para as artes cênicas, porque você vai ganhar, né, ali desinibição do palco, experiência de palco, e enquanto isso você estuda para fazer o vestibular de música. Então eu entrei em cênicas meio que por um desvio, né? E no primeiro ano eu passei, realmente foi em 95, na UNB, eu já tinha abandonado outras graduações, tinha abandonado comunicação, tinha abandonado pedagogia, e aí eu passei para as artes cênicas, e no primeiro ano eu fiquei brigando com o curso mesmo. Peguei disciplina na comunicação, na filosofia, em tudo quanto era lugar, não queria pegar nas artes cênicas. Mas no segundo ano, em 96, eu entrei num grupo de teatro de rua político, chamado Teatro de Guerrilha. E aí eu me apaixonei por teatro. Aí eu fiquei, né? Então, assim, eu acreditava desde o início, quando eu comecei a atuar mesmo, né? Que foi nesse grupo, no teatro como um meio para mudança social, assim, para mudança, né, de consciência, mudança no país, né, assim, maneiras de esclarecer as pessoas, de trazer outros relatos, outras narrativas. Então, eu nunca sonhei, por exemplo, com a grande mídia, nunca sonhei com a fama. Tinha, às vezes, essa coisa no departamento, pessoas que queriam e foram, né? Foram para o Rio de Janeiro tentar essa sorte. Nunca me passou pela cabeça. Eu queria mudar o mundo, fazer revolução. Você se apaixonou pelo teatro ou pela guerrilha? Acho que eu me apaixonei pelos dois, porque pela guerrilha eu já era apaixonada. Eu já fazia movimento, eu já tinha vindo do movimento estudantil, eu militava desde os 12 anos de idade, né? Então, com 12 anos eu entrei pela primeira vez no Grêmio da escola e depois nunca mais parei. Uhum. E, na época das cênicas na UNB, a gente recriou o centro acadêmico, que estava abandonado há muito tempo, daí eu fui presidenta a primeira vez, depois a gente se elegeu de novo, daí mudamos o estatuto para ser colegiado, e por aí foi. Era todo o tempo da graduação no movimento estudantil. Uma coisa que você falou lá no início, eu queria voltar um pouquinho, essas mudanças, né? Filha de militar, filha de dona de casa, ou seja, eu já vejo aí dois contextos bem diferentes, né? Mudar de uma cidade para outra, reconhecer, né? Reconhecer lugares, porque você entra na escola e aí você tem que aprender tudo de novo, fazer novas amizades, e essas coisas vão ficando para trás, né? Aquela sensação de pertencimento ou de uma raiz de um lugar, eu sou de tal lugar. Como você viveu isso? Passou batido ou vem aquelas coisas, pô, não tem um amigo de infância? E eu vou explicar por que eu estou perguntando isso, mas eu quero ver a resposta primeiro. Não, curiosamente, essa foi uma das coisas que muito me doeu, né? Muito me doeram. Era uma ferida, porque é engraçado, eu olho para a tela do computador, um parênteses, e vejo no YouTube, e vejo você no momento anterior ainda gesticulando, falando, e eu respondendo para o celular num outro tempo. Então eu não sei como é que tá saindo para as pessoas, né? É só a gente que tem essa sensação, Ah, então porque eles tá. estão vendo o daqui a pouco. Tá bom. Então, assim, Marcelo, eu acho que quando você é muito jovem, quando a gente saiu do Rio de Janeiro e né, fomos para Mato Grosso do Sul, foi o primeiro grande impacto, né? Eu era menina do Rio, tenho lembranças maravilhosas do mar, com a minha família, e, enfim, aquela cidade linda. E aí a gente foi para Mato Grosso do Sul, uma cidade de interior, bem pequena. Quando a gente chegou lá na primeira vez, foi em 79, ela não existia no mapa, para você ter uma ideia. Qual o nome? Amambai. Yeah, boy! Amambai, Mato Grosso do Sul.
E aí, mas por outro lado, eu percebi a inteligência pragmática dos meus pais, né? Teve um episódio, um fenômeno que nos obrigou a ir para o Rio de Janeiro, que era a questão da ditadura militar, e meu pai era militar, então a gente foi para a fronteira, né, para uma cidade minúscula, mas por outro lado também ele escolheu uma cidade pequena assim, porque estava com 3 filhas pequenas, eu era mais velha, com 7 anos, minha irmã, né, com 3 para 4 anos, e minha mãe grávida da caçula, que nasceu pouco tempo depois de chegar lá. E aí, nós tivemos uma infância maravilhosa. Eu era um menino, assim, um menino no sentido de que não parava em casa, subia em árvore, caía da árvore, subia no telhado, caía do telhado, corria para lá, para cá, vivia coberta de lama, Que assim, de bacana. short, não sabia essa coisa de vestido, fecha essa perna, menina. Eu era né, assim, um azogue. Tive muita liberdade, eu acho que daí veio também um pouco desse meu perfil. Fui muito atlética durante muitos anos da minha vida. E assim, brincava de. Era noite e a gente estava brincando de pique-esconde, de polícia e ladrão, de pega-pega na rua, até o último segundo, assim. E aí as famílias iam para o portão e gritavam o nome das crianças. Aí a gente ia indo para casa tomar aquele banho para poder dormir, né? Porque estava imunda. Então, assim, minha infância foi perfeita nesse sentido, né? Muita segurança, nunca tive medo de estar na rua, de estar em cima de uma bicicleta, de estar só com as crianças, né? Solta ali pela. Agora, é claro, a gente vivia em vila militar, né? As vilas militares são territórios protegidos, né? Que é um pouco Mas dessa coisa aqui de Brasília também, nos anos 80, 90, né? Essa coisa é, meio isolada. Qualquer lugar era uma falta de violência, menino, que existia naquela época, né? é verdade. Eu cheguei aqui em 85 e foi maravilhoso também, porque Brasília era melancólica, assim, aquelas músicas do Legião Urbana faziam muito sentido para mim, muito sentido. Eu tinha muita vontade de me atirar do quinto andar. Ai, que horror. Era muito melancólico. Você ficava olhando horas o eixão, e não tinha uma viva alma, não aparecia um carro. Era muito diferente A do que gente é hoje. deitava no chão, né? Podia deitar no eixão e ficar lá. Mas ao mesmo tempo era da cultura da cidade. Você ia para o Beirute, que só tinha um, que era o da Asa Norte, da Asa Sul, perdão. Tô ouvindo, tá? Só arrumar minha luz aqui. Tá bom. E aí ficava sabendo quais eram as festas da cidade, discutia para qual festa ia, decidia e chegava de combo de penetras. Então, assim, chegava aquele combo de carro cheio de gente, de penetra nas festas. E a gente entrava nas festas e divertia as festas e abrir, né, assim, enchia mais ali o local e era incrível, Se não assim. tivesse penetra, não tinha festa direito, né? Talvez até tivesse, mas era muito comum, assim, ninguém se importava, sabe? As Aham. pessoas parecem que até esperavam os penetras. E a gente chegava, interagia, bebia, comia. Eu lembro de, assim, uma das maiores, das cenas mais aqueles micos que você paga, né? Os maiores vexames da vida, assim. Aí chega eu numa festa dessas, cheio de gente e tal, e chego com uma galera, assim, muitos carros. E aí a gente tinha fumado bebido, e aí daqui a pouco eu vejo uma piscina. Nossa, uma piscina! Só que ao invés de, eu vou pular aqui na piscina, vou tirar a roupa, ficar de calcinha e sutiã, não, eu tirei tudo e pulei na piscina. E aí daqui a pouco, quando eu saio assim na água, eu submerjo assim, aí metade da festa tinha se transferido para a borda da piscina. As Uma pessoas deusa, estavam uma olhando. louca, uma feiticeira. O que são essas inserções? É você cantando? Fui eu. Não, é porque eu fiquei imaginando a cena, né? Uma deusa, uma louca surgindo na piscina daquele jeito. Não conhecia essa música. E foi assim, eu emergi. Mas aí na hora eu fiquei de cara, passou o efeito de tudo. E aí eu saí da piscina, né? E aí eu vestindo a calcinha, assim, falando para as pessoas, ai, gente, a água tá tão boa, a temperatura tá maravilhosa. É aquela menina lá de short que caía na lama, subia no teto, caiu. É aquela menina lá, né? De Amambai. Eu, Amambai.
evoluções, evoluindo. Aí, sei lá, acho que 2 semanas depois eu estava no ônibus, indo para a escola, assim, era, né, ensino médio já e tal. E aí eu ouço, assim, atrás, olha, é aquela garota da piscina. Foi terrível. Que é aquela história da Brasília Ovo, né? Isso, totalmente. Fiquei imaginando por um instante, assim, essa coisa de ser conhecida já, né? E aí passar um pouco para a coisa da voz conhecida, né? Porque te reconheceram por um evento que você fez, mas de repente todo mundo conhece você, e aí falando um pouco dessa busca de fama e do teatro e do palco, que você é uma voz conhecida, né? Todo mundo que Sim. já escutou Cultura FM, né? Você fala Cultura FM e a gente já lembra, assim. E aí eu lembro, é, assim, quando eu te conheci foi na faculdade do Sino de Moraes, mas eu me lembro de eventos, de estar ali com o Pipo, que eu era muito colado com o Pipo, com o Ricardo Garcia, né? Que trabalhava na Cultura FM e vocês trocavam o turno, né? Parece que ele E chegava e você saia. E a gente. é, era o Era o contrário, contrário. eu entendia o Ricardo. Entendi. E aí, assim, é curioso essa coisa de. Só falando um pouco dessa coisa da fama, da. Não é bem da fama que eu quero dizer, da popularidade, né? Que dar um rosto para essa voz, né? Que me impressionava de te ver ali. Engraçado que eu não tinha isso com o Ricardo, mas eu te ver ali e aí, essa é a voz da cultura, né? Tipo essa ali, olha ali a menina da piscina, né? É, da piscina durou pouquinho, ainda bem. Mas assim, eu tô falando um pouco dessa coisa assim da popularidade. Ainda que você não tenha ido buscar como atriz, como artista, o que muitos fizeram, né? Essa vontade de ir para a TV e tudo mais. Como é que foi esse processo? Como é que é esse processo, né? De ser uma voz que alguém olha para você. Eu te conheço de algum lugar, né? Como é que é E, isso? olha, Ricardo, você falou do Ricardo Pipo, eu ia falar Ricardo. Marcelo, é, foi por um lado foi um privilégio, né? Foi um presente. Eu nasci com essa voz e ser locutora era uma profissão que não me passava pela cabeça, aquelas que você nem sabe que existem. Hum, Então eu estava em Brasília, no meu primeiro emprego, eu era recepcionista no Itamaraty, e o seu Mário Garófalo ia muito ao Itamaraty por causa da Brasília Super Rádio FM. Um dia eu o atendi, eu tinha 17 anos nessa época, e eu fui atendê-lo. E aí ele levou um susto, olhou para mim e falou: Você deveria ser locutora de rádio, né? E eu levei aquele susto e fiquei com aquilo na cabeça, porque eu já queria fazer faculdade, isso sempre esteve nos meus planos, e eu imaginei que seria uma profissão boa, porque eu iria, cumpriria o horário e iria para casa, eu não teria que levar papel para casa, não teria que levar. Então, esse foi o meu raciocínio, sabe? Assim, tipo, ai, que bom, é algo que eu vou e realizo só lá no meu local de trabalho, e depois eu vou para casa e estou livre. Né? Então, eu posso assistir aula, posso estudar e tal, com tranquilidade. Eu realmente me tornei locutora muito antes de, né, qualquer coisa. Eu entrei em rádio pela primeira vez em 91, numa AM, lá em Mato Grosso do Sul mesmo. Aí foi antes de eu ter minha filha, foi antes de eu voltar para Brasília e aí entrar em artes cênicas, né? Quando eu entrei em cênicas, eu já estava na Rádio Cultura, na madrugada, né? Isso, por um lado, para mim foi bom, por outro lado, foi sofrido, porque o meu horário de trabalho era madrugada, então eu dormia antes das aulas, né? Eu estava sempre encostada em algum canto, os professores tinham que me acordar, eu parecia um gato, mas assim, era um imenso aprendizado, mas para alguns isso gerou uma certa implicância, assim, como se eu trouxesse algum tipo de postura indevida por já estar numa rádio, né? Mas aí é aquilo, né? A gente vai trabalhando como pode, supera.
Na graduação, eu nunca fui uma das queridas, né? Eu nunca fui do grupo de alunos queridos. Eu era dos párias, por algum motivo. Do fundão, Então, do assim, fundão. eu era do fundão. Eu fazia movimento estudantil. Eu levei altos esporros, assim, em aula, na frente dos colegas. Assim, porque artista não faz isso, artista não se mete com isso. Eu discordava, mas eu era uma voz dissonante na época. Hoje não, hoje né, fico feliz que se tenha uma visão diferente quanto a isso, né? Que se saiba que tudo é político, tudo é política, né? Então, assim, não existe essa arte por arte pela arte, ela é profundamente ideológica, né? Então, assim, eu fico muito feliz do caminho que eu construí, sabe? Mas foi sofrido, foi sofrido. Imagino. Pois é, e aí, falando um pouco, entrando um pouco nessa linha agora, né, da arte política e das suas escolhas, depois de fazer artes cênicas e com essa trajetória de múltiplas fronteiras, né, pai militar, muitas cidades, mãe dona de casa, falta de amigos, toda essa composição que ao mesmo tempo que expande, dá uma isolada, né? Traz você então para artes cênicas, para o teatro de guerrilha e aí algumas escolhas, algumas produções, né? Você começa a entrar nesse mundo de estar em espetáculos e tudo mais. Como é que foi fazer e como é que é, né? Fazer isso no nosso contexto, no DF, é, montar uma peça, circular, fazer as criações, é bom, é ruim, falta gente, sobra gente, tem espaço, enfim, todas essas nossas questões. E um detalhe, só dando um alô para todo mundo aí, gente. Wellington, Luciana Barreto, Dani Fecuri, a Auge Produtora é a Áurea, Elizabeth Gondim, colega, Vivi JM, todo mundo, sejam bem-vindos mais uma vez. Usem aqui o nosso correio elegante, que são esses comentários, para poder dar um alô. Ivana Rezende diz: Sheilovski arrasa. É Ivanovskaya. Ivanovskaya. Ivanovskaya, Douglas Albuquerque, tem uma galera aí. Você tá acompanhando aí, né, os comentários? Tô acompanhando aqui Ah, na tela. maravilha, Uhum. maravilha. Pois bem, tá feita a pergunta. Oh, minha nossa. Então, Marcelo, vou recuar só um segundo para dizer que você falou da voz conhecida, né? Uhum, Então, o fato de eu fazer rádio desde antes de entrar em artes cênicas me propiciou começar a carreira como apresentadora de eventos muito cedo também, dentro da UNB, apresentando um festival imenso que era o FINCA, o Festival de Música Candanga da UNB. E a UNB foi minha escola em muitos sentidos, muito generosa, é um lugar que eu amo profundamente até hoje. Então, eu fui apresentadora de 13 das 15 edições do FINCA. uhum. Muitas bandas, milhares passaram por lá. E como eu já estava na rádio, eu fazia a ponte, né? Aqueles músicos, musicistas, artistas que eu já achava maravilhosos, que eu já percebia que eram, eu já pegava, já ia atrás, já sabia se tinha gravação ou não, se tinha CD ou não, e já trazia para a rádio. Então, eu tive esse privilégio, né, de viver a história estando dentro dela, ver vários grupos florescerem, ganharem mundo, né? E paralelo à atuação no teatro. Eu fiquei atuando muito tempo ali no âmbito da Universidade de Brasília, né? Apesar da gente sempre ter a oportunidade de pegar as peças quando já estão prontas e circular com elas. Então, por exemplo, na época do governo Cristóvão, teve um projeto chamado Arte por Toda Parte, e nós apresentamos com teatro de guerrilha em várias escolas do DF, né? Uma peça, inclusive, autoral, né, de autoria do grupo, que infelizmente é profundamente contemporânea nossa. Imagina, a peça é lá de 96 e ela ainda fala do nosso momento, que se chamava Max Student Program, a farsa da privatização das universidades públicas. Né? Ainda era essa luta para que não vendessem as nossas universidades, não privatizassem tudo e tal. Peraí, Mac de Mac de Mac ministério? de McDonald's, mas também
O o Mac. jogo de palavras com Mac. Pera aí, eu vou anotar isso aqui pra galera. Mac Student Program. Era Mac Student Program. A A farsa farsa. da privatização das universidades públicas. Vamos remontar isso aí. Vamos! Já é. E aí a gente... A farsa do quê, perdão? A A farsa? farsa da privatização Uhum. das universidades públicas. Ok. E aí a gente... Outras peças também eu circulei, né, fora do âmbito da universidade. E agora, por exemplo, recentemente, eu já estava no mestrado, nós montamos lá a Antígona, né? Que foi uma peça que reuniu o pessoal vindo das artes cênicas com o pessoal da filosofia. Começou como um projeto da filosofia. A gente achava que ninguém iria assistir, só os amigos, muito amigos, os colegas, os amores, né? Ali, só as pessoas muito próximas. Mas a peça rapidamente caiu na boca a boca do pessoal dos direitos humanos e foi uma febre. Desde a primeira temporada, desde a estreia, nós estreamos em 2014 para marcar os 50 anos do golpe, né, que a gente já chamava o golpe militar. E aí encheu, lotava, né, de gente, a plateia. E depois a gente voltou, em 2016, por ocasião do golpe. A gente voltou antes do golpe, a gente dizia que não ia ter golpe, falava o nome da Dilma, as pessoas choravam, era uma loucura. E aí teve golpe. Nós apresentamos depois do golpe também e voltamos no ano passado e a peça ainda era atual, assim, infelizmente. Falava de tirania, né? Então, assim, esse é o teatro no qual eu acredito, é o teatro que eu amo e que eu gosto, no qual eu gosto de atuar, é o teatro certamente engajado, né? É claro que eu já fiz o teatro que eu chamo o teatro burguês, né? Já fiz Teatrão. não é nem necessariamente teatrão no sentido estético, não é que seja velho, antigo, Uhum. sabe, assim, ultrapassado. Mas já fiz essas peças, né, que supostamente não trazem uma conotação política clara, mas eu confesso que eu gosto mesmo da guerrilha. Eu assisti a peça, né? Eu tô brincando um pouco aqui com o nome Antigona. A Antigona. Gente, que potência! Quem não assistiu, eu acho que uma das coisas que a gente tem que voltar em breve, assim que essa pandemia acabar, é uma remontagem dessa peça que é fenomenal. Eu acho que muito pouca gente assistiu, apesar da lotação constante, era impossível conseguir assistir. Foi até um esquema assim, né? Pera aí que eu vou botar você pra dentro. Que bom! Eu amei que você tenha assistido. Mas é incrível, gente. E essa pessoa que está falando com vocês aí, toda doce e gentil, é uma potência no palma, é uma mulherona, é um impressionante, é um ser que toma conta e canta nossa, assim, é preciso assistir, preciso ir lá ver. E um trabalho. Muita gratidão. E é um trabalho que, assim, desse coletivo, né, desse grupo de pessoas, muito, muito precioso, muito afinado, muito rebuscado no sentido mais positivo, né, do trabalho com arte. Realmente vale a pena ver. Mas eu te cortei. Foi uma construção coletiva, né? Todos nós criamos muito e alguns de nós éramos bem maduros, assim, né? Pessoas já com muito tempo de palco, muito tempo de experiência, então isso contribuiu bastante, assim, muito mesmo. Marcelo, agora eu vou à pergunta específica que você me fez, que era sobre produzir no Distrito Federal, né? Desculpa as digressões. Isso é ótimo. Eu acredito, Marcelo, que exista muito espaço no DF, né? Infelizmente, mesmo antes da pandemia, subutilizados. Então, assim, nós temos alguns teatros, mas nós não temos incentivo, né? Nós não temos linhas para manutenção desses teatros.
Mesmo os espaços públicos sofrem muito, que dirá os espaços, né, cuidados, criados pela iniciativa privada. Nós temos muitos grupos, nós temos uma capacidade inventiva fabulosa. Eu vejo Brasília como uma cidade profundamente efervescente em todas as artes. É claro que há algumas linguagens que conseguem, né, ter mais espaço, se internacionalizar, inclusive, né, como a música brasiliense, por exemplo, mas o teatro, o cinema, o circo de Brasília, quando sai daqui e ganha outros ares, sempre é assim recebido com deslumbramento, né? E eu imagino que Brasília tenha uma vocação para um fazer estudado, sabe assim, profundo, com pesquisa, né? A maior parte do que se vê e que se produz aqui se baseia em pesquisa. Eu acho que isso é um ganho, acho que isso é muito bacana de se perceber na cidade, como um traço da cidade. Mas o que nós carecemos são de políticas que efetivamente contribuam para a formação de plateia, para o acesso à fruição artística, né, de nossas crianças, nossos adolescentes, em todos os lugares, não só no centro, mas nas periferias, em todos os espaços, né, e territórios, e não só a fruição, o direito a serem iniciados nas linguagens artísticas também, a alfabetização estética, né? Queira essa criança ser artista ou não, mas ela tem o direito, né, de aprender a tocar um instrumento, aprender a linguagem musical, a teoria musical, aprender um pouco da carpintaria cênica, do que compõe os elementos da linguagem cênica, das artes visuais, né? Ali os fundamentos de cada linguagem, para que ela possa se desenvolver como ser humano, como indivíduo, expressar sua sensibilidade e também, se for o caso, mais adiante, seguir esse caminho ou não, ou se tornar uma grande apreciadora, né? Porque é uma das formas de gozo e de felicidade a fruição artística. Não precisa ser o consumo, né? Pode ser o assistir uma peça, participar de um grupo, jogar capoeira. Essas podem ser formas de realização pessoal, né? E de valorização, de reconhecimento de si, de pertença, de troca afetiva e tudo mais, né? Então, eu acredito profundamente nisso. Nós precisamos construir essas políticas, porque também elas não virão só de cima, né? Só dos governos. Nós precisamos, inclusive, nos proteger construindo políticas de Estado que independam do governo que assuma, elas não possam ser destruídas simplesmente, né? Então tá aí um papel importante também dos artistas, das artistas, né? E do público em geral, das pessoas, dos cidadãos e cidadãs, de modo a proteger um legado que é de todos nós. Então, eu sinto que Brasília é uma cidade muito nova, teoricamente tem espaço para todo mundo, teoricamente poderia atender de uma maneira muito rica a toda a população, mas nos faltam pernas por questões assim, sabe, injustificáveis, já são injustificáveis. Você acha que isso tem alguma questão a ver com a cidade? Quando eu falo isso, eu estou falando sobre a questão da classe, da categoria, no sentido de estarem antenados, afinados, debatendo. Eu não estou dizendo que não estão, né? Mas nós temos esse processo no fórum, no Cavalo de Troia nosso lá, que é uma comissão, e nós sabemos das distâncias que nós temos que percorrer para a gente se encontrar às vezes só para se encontrar. Então você acha que isso tem alguma relação com a geografia da cidade, com o contexto
socioeconômico? Ahn, por que nos faltam pernas? Bom, eu acredito que a geografia da cidade, é claro que ela é muito específica e tem essa gentrificação escandalosa, né? Brasília empurrou para bem longe de si as periferias. Não é uma cidade que cresceu organicamente como as demais. Mas a distância por si só não é o impedimento, sabe, Marcelo? Porque se você está numa cidade como São Paulo ou Rio de Janeiro e você precisa se reunir com um determinado coletivo, precisa reunir uma categoria, né, para discutir leis para a cultura ou meios, você também vai percorrer, né, vai ter que superar grandes distâncias. Né? Vamos pensar em São Paulo, Rio de Janeiro. Então, não é a distância é, simplesmente o que nos desmobiliza. Né? O que eu creio que há é uma imaturidade política mesmo. Né? Eu acho que, de fato, há uma imaturidade política, não só por responsabilidade das pessoas, mas nós saímos há pouco tempo de uma ditadura, né? Não faz um século que nós saímos de uma ditadura. Temos um regime profundamente autoritário, vivemos em um país autoritário, um país da plutocracia, né? Em que pessoas que têm alguma condição são tratadas como cidadãos e pessoas desvalidas ou que de classes, né, mais baixas são espoliadas e desrespeitadas e silenciadas a todos os dias. Então, assim, isso acaba perpetuando, né, uma fragilidade na atuação política. Né? Qualquer início de organização popular, ela é muito rapidamente quebrada, massacrada, né, combatida por vários poderes e vários meios, às vezes até dentro do próprio segmento mesmo, por aqueles que detêm privilégios e não querem perdê-los. Né? Mas assim, eu não estou falando que no nosso meio a X ou Y façam isso. Eu acho que a questão é bem ampla. Eu sinto falta de espaços, de momentos de debate com maturidade, com tranquilidade, com tempo e debates aprofundados, alongados, em que nós consigamos construir bases comuns, né? Nós não vamos pensar igual, nunca, né? Mas alguns parâmetros nós temos que ter. E são alguns parâmetros, inclusive, éticos, né? Alguns parâmetros pragmáticos, alguns parâmetros metodológicos e alguns parâmetros éticos, né? Para nós conseguirmos trabalhar juntos. Então, você mencionou no início, na apresentação, você falou, nós temos aí tentativas de mobilização do segmento pelo Fórum de Cultura. O Fórum de Cultura é um espaço, né, que existe até um tempo razoável, que reúne artistas de várias linguagens. Nós tivemos, por ocasião do governo PT no DF, né, a criação dos colegiados setoriais de cultura, com eleições, com atuação. Nós tivemos as conferências de cultura, né, não só as conferências distritais, que redigiram conjuntamente uma lei do sistema de arte e cultura do Distrito Federal, que depois, infelizmente, foi jogada fora. E tivemos a Conferência Nacional, as Conferências Nacionais de Cultura, né? Eu fui delegada numa dessas conferências e, gente, aquele tipo de encontro tinha que acontecer sempre, com artistas de todas as linguagens, de todas as regiões do país, reunidos e tomando conhecimento, né, tomando contato com os problemas, os desafios, as especificidades de cada região, né, no fazer e no difundir artisticamente e culturalmente, né, o que extrapola, o que é maior também. Aqui no DF nós poderíamos construir isso, né? Nós precisamos não ter resistência. Nesse período de pandemia, esse espaço pode ser inclusive virtual, inclusive com a participação das pessoas que não trabalham como artistas, mas que fruem, né? Ou que, como cidadãs, se preocupam com as artes da cidade também, né? Com as expressões.
mas é preciso criar, né, esse espaço e essa frequência, porque às vezes a gente reúne na emergência para apagar algum incêndio, né? Geralmente é fac, e aí as pessoas com uma sede de falar, e às vezes vão falar da história delas, contar tudo, e aí fica um pouco difícil porque a gente não avança, né? Inclusive, eu acho muito importante essa sua iniciativa, no sentido de registrar, documentar, catalogar e disponibilizar essa memória, porque pessoas de hoje e que estarão aqui quando nós não estivermos mais, terão acesso a isso tudo, né? Então é muito Oxalá. importante. Oxalá. Que não venha nenhuma censura, nenhuma tirania para tirar esse Take 2 do ar. Que assim seja. Olha, enquanto você debate aí, enquanto você conversa, tem muitos apontamentos interessantíssimos, em, em especial aqui pela Luciana Barreto, Ivana. Eu não me atrevo a ler aqui, porque acho que tem uma relação assim de mais fruição e mais debate futuro, que você pode mais tarde, depois que a live ficar disponibilizada, entrar em contato com as pessoas. É, mas eu agradeço muito. Eu tô, inclusive, olhando para cá, gente, porque eu tô olhando aqui no celular os comentários, o Correio Elegante. Agradeço muito os comentários. Vamos usar esse lugar agora para a gente também, sei lá, perguntar, trazer é, algum outro debate, né? E nesse sentido, o André Luiz Mendes, ele diz assim: é, fala das confessionais. Ah! Nossa, eu nem lembrava. Gente, olha, um parênteses rapidinho, né? Eu fui fazer uma palestra em Caruaru. Aí o apresentador, o mediador, né, leu um pouco assim, no meu currículo e falou assim: mas você já fez isso tudo mesmo? Aí eu olhei para ele, né, meio espantada, eu falei assim: você tem 20 anos, eu tenho 50. Eu já tive tempo de fazer tudo isso, sim. É por isso que eu fiz. E os confessionais são uma dessas coisas, né, que a gente começa a fazer e eu quero retomar, vou retomar. Os confessionais começaram de uma ira, né? E só um Dos 7 parênteses, me perdoe, mas só um parênteses, só para avisar para as pessoas aqui. Gente, são 314 vídeos de 5 minutos a 30 minutos, dos mais amplos e possíveis temas, sempre coerente com esse discurso que vocês acabaram de ouvir, no plano do indivíduo. No plano. Aliás, não é no plano do indivíduo, né? É no plano desse ser aí que é coletivo. E eu calculei ali, você fala também da coisa da exposição, da timidez, ali tem 25 mil visualizações no cômputo geral dos 314 vídeos. Então, é impressionante, gente. É impressionante. Gente, eu não fazia ideia que tinha 25 mil visualizações. Marcelo, grata. Love you, Chuchu. Olha, os confessionais começaram com uma ira de um evento né, enfim, desse machismo que nos cerca a todo momento. E aí eu estava presa no trânsito e assim, estava para matar um. Aí eu liguei a câmera do celular e comecei a falar desse episódio, falar disso, da minha indignação, porque era uma amizade de 16 anos que a pessoa estava jogando no lixo, com mentiras crassas por desculpe, eu acho que nesse horário dá para falar, não sei se vai ter criança assistindo, enfim, por uma rapidinha, tá? Vou colocar assim. E eu fiquei muito indignada com aquilo e tudo, fiz o primeiro, fiz o segundo, o terceiro, e eu postava direto no Facebook primeiro. E assim, eram milhares de visualizações. As pessoas ficaram, primeiro que elas ficaram escandalizadas, né? Elas viam o vídeo e falaram, o que é isso aqui? Começavam a assistir, levavam um susto. Não imaginavam que era tão íntimo, que era tão escancarado, que era tão... E aí eu recebi milhões de recados de mulheres, primeiro. Muitas mulheres entraram em contato comigo contando suas histórias, algumas quiseram me encontrar pessoalmente. Olha só, mulheres, algumas nem me conheciam
e quiseram me encontrar, e eu fui encontrar e escutei as histórias. E homens, né? Assim, eu lembro de um e-mail que eu recebi falando: nunca mais homem nenhum desta cidade se relacionará com você, porque como você se expõe nesses vídeos. E aí tem até uns vídeos que eu respondo, que falam: ó, minha cara de preocupação. As Se algum minhas. homem, né, não vai me se relacionar comigo por causa disso, tchau, homem. Ótimo. Né? Livramento. Enfim, mas aí eu continuei, primeiro motivada por essas mulheres a discutir um pouco dessa condição, né, de ser mulher no século XXI. Então, o que que é ser mulher? Então, é uma crônica, né? Uma crônica do que a gente vive, do que a gente passa, do que a gente ainda enfrenta, sabe? De coisas que, inclusive, algumas são inacreditáveis, né? Mas aí também acabo transitando, falando de política, né? Por exemplo, foi um período que eu estava na formação da Partida Feminista aqui em Brasília, eu participei dessa criação da Partida Feminista em Brasília, e aí eu falava disso, falo de certos atraiçoamentos, mesmo no movimento, né? Seja o movimento feminista, o movimento cultural, o movimento não sei o quê. Então, assim, é um lugar no qual eu me desnudo muito. Assim, a realidade é essa mesmo. Assim, eu falo sem censuras, né? Sem reservas. Aliás, se alguém algum dia quiser falar mal de mim, pode assistir os confessionais, porque eu mesma já fiz isso antes e faço assim com muita desenvoltura. E é um livro aberto, né? Numa série de vídeos abertas no YouTube. Quer dizer, não tenho o que esconder, né? Não tenho nada que esconder, tá tudo lá. Apesar de algumas coisas serem específicas, mais difíceis, mais sofridas, como, por exemplo, a minha questão com a maternidade, né? Uhum. É uma grande ferida, né? Eu não ter criado a minha filha ter ficado com os meus pais e tudo. Até outras coisas, até, sei lá, 5 casamentos, até, sei lá, né? Tudo. Assim. Então, os confessionais. André é produtor, né? Beijo, André, André. o André é ótimo porque ele vai acompanhando aqui as lives e ele tá virando assim a curadoria, assim, ele que propõe as perguntas, que direciona a conversa. Não, é casual, mas são fantásticas as perguntas dele. Que ele tem um profundo, é um cara que eu vou entrevistar aqui ainda porque tem um profundo conhecimento do cenário artístico, né? Já produziu muita coisa, acompanhou muita gente. Por favor, e é um querido, e é um cara dentro do cenário artístico, assim, tranquilo, comedido, o temperamento dele. Você já conviveu com o André? Ele é super, sabe, Essas centrado. Sou sua fã, André. essas coisas de Brasília, né? Eu conheci o André num ônibus do Valparaíso. Olha só Aí isso. começamos a conversar. E de lá pra cá são mais de 30 anos, né? Mas, Olha, é. Mas assim, a gente se reencontrou, então até aguarde coisas aí que a gente tá programando, viu, gente? Aguarde, confie. Tem maravilha. coisas bacanas aí vindo por aí. Sheila, gente, olha, tá vendo? Tá vendo que bacana a gente conversar aqui, porque é isso, né? Não acaba essas camadas, a gente vai tirando e vem vindo coisas incríveis, né? Falando nessa questão das confessionais, mas saindo desse âmbito íntimo e indo para um âmbito mais coletivo e político, né? Você dirigiu um curta, né? Que Sim, é esse do cartaz aqui. Infelizmente eu procurei em todo lugar, não achei o o, curto. o curta, mas ele se chama Iro, é um documentário sobre a violência obstétrica e eu queria que você complementasse. Isso. É Iro, né? Iro. É o título de uma canção do Benin que diz Minha criança, meu bebê. Ai, gente, vocês não reparem, tem momentos que eu fico com nó na garganta, dá vontade de chorar, porque eu ingressei numa escola de cinema social que ensina audiovisual, ensina cinema de graça para pessoas, principalmente militantes, né, que estão no movimento. A escola de cinema social Cine Brasa. Iniciativa maravilhosa de um homem que eu admiro profundamente, Marcelo Pratiano, outro documentarista da cidade. E aí lá nós tivemos a oportunidade, a gente produz, é uma proposta muito prática, né? E eu era diretora de fotografia nesse curta-metragem, eu seria diretora de fotografia. Mas aí aconteceram, eram 4 mulheres na equipe, um
e o professor orientador, aconteceram aqueles conflitos que às vezes acontecem, tá, 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 a diretora se retirou, e aí, dedocraticamente, eu fui escolhida, não fica você, Sheila, né? Porque a outra já tinha sido a roteirista, então ela não queria ser a diretora, e a terceira companheira é uma que atua, ela aparece no filme fazendo a narração do filme, né? Uhum. E foi muito forte produzir, dirigir e ouvir esses depoimentos. O filme ele ainda não está disponível, tá, gente, no YouTube, mas ele estará, porque a gente estava tentando inscrevê-lo em festivais, né? Naquele período em que ainda é aceito o filme, que ele ainda está novo, né? Está recém-finalizado. Eu queria muito vê-lo na Telona, em algum festival, acho que ele tem. Nós tivemos a felicidade de exibi-lo no Festival do Cinema do Paranoá, mas numa mostra à parte, não na mostra competitiva, uma mostra à parte, com inclusive um debate na sequência com uma profissional de saúde, né? Foi uma enfermeira obstetra e uma médica foram falar sobre isso após, né, a plateia ter assistido o documentário que conta com depoimento de 3 mulheres, e você percebe como o racismo estrutural no Brasil não poupa ninguém, porque há mulheres jovens e mulheres mais velhas, há mulheres pobres e mulheres ricas. Entre essas três, as três são negras e todas elas sofrem violência obstétrica. Impressionante. No hospital público e no hospital particular. Então é muito triste, assim, e muita gente chora quando assiste esse filme, porque tem momentos muito pesados. E então foi, né? Eu quero muito dirigir outros, e eu percebo que a minha veia é documentário, uma linguagem assim tão apaixonante quanto o teatro de rua engajado. É, a gente precisa falar muito dessas coisas, né? Tomara que não fique só registrado aqui, tomara que isso reverbere incessantemente. Essas vozes, a sua voz e a voz de tantos outros que já vieram tratar desses assuntos aqui. Marcelo É, fala demais, né? Não é à toa que eu sou locutora, né? Ó, não, já extrapolando o tempo e eu tô aqui não, falando. a gente não tem tempo a extrapolar, né? De modo geral, a gente calcula aí 1 hora, mas essa semana e a passada a gente tem deixado aí um pouquinho mais. Até porque a gente atrasou um pouquinho no começo. Então, e é isso, assim, a nossa conversa que leva, né? Que nos leva por esse caminho. Olha, eu queria comentar algumas coisas assim, né? Que eu fico muito feliz de estar podendo fazer isso aqui e com pessoas que são parceiras, que estão próximas, né? Assim, na prática, no cotidiano, é verdade que eu não te conheço tanto assim, mas a gente já tem uma longa trajetória, né? Desde, por exemplo, desse evento da Rádio Cultura, que era algumas vezes que a gente se via, passando pela faculdade, onde eu tive aulas com você, e agora mais recentemente nas colegiadas, né, na época 2013, 2014, e agora mais recentemente com o Fórum de Teatro, com o Cavalo de Troia, que é essa nossa comissão, né? E aí eu gostaria de falar que a Sheila e eu e Wellington e outras pessoas, a gente está se unindo nesse projeto também. A gente agora na pandemia está um pouco separado, mas eu tenho fé que ela ainda está com a gente, que a Sheila está na Passearte com a gente, né? É uma parceiraça da Passearte desse projeto todo, né? Em outras linhas que virão por aí. Então também te agradeço por isso, por Eu que estar, agradeço, Marcelo. por estar não só aqui, né, conversando, mas também estar por trás desse processo todo que vem já há mais de 3 anos. Gente, olha, nós estamos no ponto de fazer o ping-pong, né? Opa. E assim, queria falar de um monte de outras coisas, mas eu acho também que eu quero voltar um pouco para a pessoa da Sheila, não que a gente tenha saído dela, mas a gente tem esse registro que faz parte do nosso rito aqui, né? Da Take 2, registrar esse ping-pong.
E aí, em seguida, eu te deixo à vontade para dar um alô para as pessoas, para dar um alô para todo mundo que a gente está acompanhando aí. Obrigado pela presença de todos e a pergunta é: qual a sua palavra favorita? Luta. E a palavra menos favorita? Ai, gente, acho que impunidade. Um som, barulho, ruído, música que você ame. Eu amo o som do mar. Eu amo acordar com os pássaros cantando. E tem uma música também do Gary Moore chamada Supernatural, que tem uma guitarra na abertura que eu amo, amo, amo perdidamente. Amo Pat Metheny. Ah, nossa! Nossa, quanto tempo eu não escuto. É... E um som que você não gosta? Som, barulho, ruído? Choro de criança, mas não choro de bebê, assim. Choro de criança quando leva um tapa, choro de criança que apanha, me dói muito, assim. Uhum. Olha, aqui na descrição aí embaixo do nosso vídeo diz que você é atriz, pesquisadora de arte, política, ideologia, é professora universitária, é locutora. Caso não fosse nada disso, você seria o quê? Diplomata. Acho que eu seria diplomata, porque eu gosto de muitas coisas, eu dá para ver, né? Sou até meio dispersa e um dos meus maiores sonhos é viajar o mundo, né? Conhecer o mundo. Eu até cogitei ser diplomata durante um período e acabei, né, sei lá, nas correrias da vida, não me preparando para essa prova, e tal. Mas com certeza, se eu não fosse nada disso, eu teria me tornado diplomata. Não, e o tanto que você gosta dessa coisa devia ser mais que diplomata, devia ser triplomata. Quadruplomata. Sacanagem. Mas é isso. E, olha, eu vejo relação disso com aquela coisa lá atrás das mudanças constantes, do romper de fronteiras, do buscar novos espaços internos e externos, né? É curioso isso, né? E qual seria a profissão que você de jeito nenhum faria? Não por ela em si, mas você. Eu acho que eu jamais conseguiria ser vendedora de loja de artigos de luxo, sabe? Assim, tentar ter que convencer as pessoas. Não que você precise convencer a classe a comprar, né? Mas, assim, seria muito difícil para mim lidar todos os dias com o supérfluo e com um gasto excessivo, muito dinheiro indo para coisas que Máscara não da Louis Vuitton, né? a bolsa de 30 mil reais. Seria muito difícil para mim ficar testemunhando isso todo dia. Assim. Eu acho que eu sou muito. Além de comunista, eu sou anarquista, né? Eu quero que a gente viva a autogestão. Eu luto ao lado dos comunistas para que depois nós possamos ser anarquistas. Engraçado você falar disso, porque no decorrer da sua fala, né, teve um momento que a gente falou sobre chegar nesse ponto, né, de um debate, de uma base comum, madura, e que com a participação de todos, né, e juntando a isso o acesso às artes, o aprender, o poder escolher sobre isso. Eu fico me perguntando se isso é chegar lá ou se é, na verdade, retornar a um lugar que onde a gente já teve como seres humanos, né? Onde as coisas não se dividiam dessa maneira, né? O fazer teatral era tão profissional e tão familiar e tão oikos, né? Quanto qualquer outra coisa, né? É,
Bom, mas se a gente pega desde Grécia para cá, já havia uma especialização, né? Hum, Já havia uns dramaturgos, apesar da cidade toda fruir, da cidade toda também, mas ser um rito da cidade, né, das cidades, havia aqueles que atuavam, havia aqueles que escreviam, né, havia, e a cidade patrocinava isso tudo. hum, Então, eu tenho uma perspectiva, minha perspectiva é marxista nesse sentido, né? Eu acredito piamente que todos são artistas, todos se expressam sensível e artisticamente. O que acontece é que nós somos alijados, né? Não só da forma, do conhecimento, da técnica e das especificidades das linguagens artísticas, né? Como do espaço, da visibilidade para isso, da possibilidade. A pessoa que desde cedo ela nasce lugar em que não, mal tem escola, em que ela não é, né, preparada, alfabetizada e que passa a vida toda trabalhando, acordando 4 da manhã para pegar não sei quantos ônibus, chegar a trabalhar, voltar. A única coisa que ela tem acesso é uma televisão que escraviza, né, que aliena. Então, essa pessoa está sendo profundamente roubada, né, alijada, inclusive existencialmente, não é só materialmente, né? É espiritualmente, é emocionalmente, é no bem-estar dela, em tudo. E eu não sei se nós já vivemos, né, assim, de maneira comunal. Os arqueólogos ou os historiadores até imaginam que sim, né, ou existiram tempos em que a organização social, os pequenos grupos, grupamentos humanos eram mais comunais, né? Mas a gente tem pouco, sabe? Mesmo nesses relatos ou quando se depreende isso, também tem muitos ruídos. uhum, Então aí agora, por exemplo, eu estou lembrando da Simone de Beauvoir quando ela está discutindo lá no Segundo Sexo, né? Em que momento o patriarcado teria, né? Passado a ser privilegiado, né? Em que momento as mulheres passariam a um segundo plano e a serem submetidas e tal. E aí a explicação é sempre aquela de que eles caçavam e nós não. Mas Sheila, gente, aí, ó, né, vou falar, é doxa, é opinião mesmo, tá? Tem uma inquietação, assim, tem algo para mim que não bate, porque para mim as mulheres eram tão fortes e capazes de caçar quanto os homens naquele momento. Claro que tinha questão de parir, e talvez nesse momento de uma gravidez, inclusive um pouco avançada, né, e do parto e do logo seguinte, o pós-parto, puerpério, a mulher precisa se retirar um pouco. Mas a gente não pode cometer esse anacronismo de achar que a indígena ou que a mulher em eras passadas e tal eram incapacitadas, né, fragilizadas como nós, assim, a gente não dá conta de ir a pé daqui até Asa Norte, não, sabe, era outra realidade. Então, fortes, musculosas, atléticas e tanto quanto, assim, não à toa esse tipo de traço, né, de grupo de mulheres permanece nas mitologias, né? Então, assim, inclusive mulheres que caçam, que lutam, que derrotam homens, né, em várias mitologias. Então, eu não sei, eu tenho uma inquietação, mas eu espero que a gente tenha vivido, sim, tenha experimentado essa realidade mais comunal, assim, né, de divisão, de partilha. Mas para voltar a ela, a gente tem um caminho aí, né? é. Agora também, você falou em anacronismo, mas também numa questão de espacialidade, novamente da geografia, né? Eu tive a chance e a oportunidade de morar em Moçambique, 13, 14 anos de idade, e não é só num tempo e numa mitologia que acontecia essa coisa da mulher. Cara, eu andava em Moçambique, ali em Maputo, e o que se via eram mulheres para cima e para baixo o tempo inteiro, com os filhos nas costas, nas capulanas, com a enxada na mão e fazendo a roça e catando galhos. Tinha um problema, né? Porque os moçambicanos
ocuparam a cidade em 75 na independência, né? Então tiveram que conhecer e enfrentar a cidade ali, né? Saber como lidar. Então, assim, catavam pedaços de galho das árvores para fazer suas fogueiras, para fazer sua comida no meio da cidade, e eram as mulheres. O tempo inteiro são as mulheres. Sim. E se você observar bem, eu estava outro dia dando aula de inglês dentro dos ônibus, né? É, você olha para dentro do ônibus, são mulheres que estão saindo de casa cedo para trabalhar. São elas que. É a grande maioria. Você tem, assim, de fato, efetivamente, os ônibus do Valparaíso, pelo menos o Valparaíso Céu Azul, você entra no ônibus, tem 73, 75, 80% de mulheres. Né? Então, assim, eu não acho que é tão mitológico nem anacrônico. Assim, continua sendo a força da mulher trabalhando. O problema é em que condição esse papel está colocado na nossa sociedade hoje em dia. Né? A que custo e que roubos estão acontecendo. Né? Essa é a parte problemática. Desculpa, eu acabei. Nada, que isso. É, É bom. Adorei saber. é, Maputo, né? Maputo. Eu acho que na África, de um modo geral, Isso. tem esse tipo de sociedade. Né? Bom, voltando ao nosso ping-pong, Sim. nós falamos de qual profissão você não faria, e aí eu queria saber mais duas coisas. O que é que te excita a criar? Ah, qualquer coisa que me deslumbre, ou qualquer coisa que me impacte muito, né? Pode ser pelo deslumbramento, pela beleza. Acho que eu sou muito apolínea, mas pode ser também pela dor. Então, por exemplo, para escrever, durante muitos anos eu escrevia poemas. Hoje eu não considero assim, né? Porque mas era mais pela dor, né? Muito movida pela dor. Fazer E confessionais? os confessionais foram pela ira. e depois, e depois virou tudo, assim, depois Sim, virou, né? Mas os confessionais são uma espécie de escrita também. sim. É o meu livrinho, né? É o que o povo De da internet chama de vlog, né? São vídeo ah, registros, vlogs. isso, é o meu blog. E é curioso, né? Porque a maior parte deles eu estou dirigindo. As pessoas ficavam apavoradas. E depois virou uma moda, né? Eu vejo um monte de gente, muita gente mesmo, gravando vídeos. Às vezes era no carro parado, né? Mas estava lá, via o volante, tudo. E outras pessoas dirigindo. Então, assim, Tem 5 anos esse projeto, né? tem bastante tempo. Eu vi. O primeiro vídeo foi há 5 anos atrás. E o último há 2. Nossa, há 2 anos já? Não, vou retomar, gente. Ó, pode esperar. Semana que vem já vai ter vídeo novo. Ó, Aguarde, e você parou. O último que parou diz assim, parte 1. Tá faltando a parte 2. gente. Vai ver até que eu gravei e não postei. Vou procurar. O que te brocha no processo criativo? Ai, o que me brocha muito é competitividade. Nossa, eu não aguento competitividade. É... Porque eu acho que os motivos da competitividade geralmente são feios e são velados, né? E, e eu acredito de verdade, assim, que no mundo tem espaço para todo mundo. Eu não sei se porque eu nasci com alguns privilégios, e então nunca me senti precisando desejar o lugar de ninguém. Então a competitividade é algo que me brocha. Assim, se a gente começa alguma coisa, eu percebo que alguém está competindo, começa a competir comigo, começa a não sei o que, eu prefiro me retirar. Uhum. É uma... Você tá me fazendo me lembrar muito do meu pai em algumas falas que você coloca. Que é interessante que meu pai dizia assim, essa coisa matemática, quantitativa, né? Ele falava assim, Marcelo, se a gente colocasse toda a população do mundo no Brasil,
ainda sobrava 40% de terra produtiva. Nossa, Eu não sei olha, se isso era um achismo dele ou se era algum dado que ele tinha lido. Então, assim, essa farsa da competitividade, né? Da escassez, é, né? a lógica da escassez, né? É. E o capitalismo, né? O capitalismo já deu, assim, eu não sei. A gente tem que acabar com isso, tem que destruir esse sistema logo. Sheila, minha última pergunta, e aí você está livre para dar um alô pro pessoal. Já falando aqui que o XYZ, famoso FF Zé Felkoff, Ai, te amo, sou sua fã, grata. disse assim: a admiração cada vez maior, super beijo, que venham mais filmes, por causa do nosso projeto Lucinda, né? Lucinda, amei, amei. Tem que agradecer a você, Marcelo, que era o nosso preparador de elenco, né? Que fez o casting. Eu fiquei super feliz de ter tido a oportunidade. Tô louca para ver esse filme na tela. Eu acho que vai ser um impacto. E outra, né? Tratando de violência contra a mulher. Nossa, a gente precisa desse filme. Se o céu existir, Nirvana ou qualquer lugar assim bonito, né? Ah. O que é que você gostaria de ouvir de Deus, da deusa, do porteiro do céu quando você chegasse lá? Ai, nossa, que pergunta, hein, Marcelo? Acho que se eu chegasse lá, só de perceber que eu estava chegando, eu ia chorar muito. Eu já ia começar a chorar muito por estar merecendo chegar lá. E acho que eu gostaria de ouvir. Agora, agora você pode descansar. Acho que isso ia ser bem, muito bom. Beijo. Vejo nada, pode falar com a pessoa que está te ouvindo aqui. Ah, Oh, eu lindona. chorarei na hora. Gente, muito grata. Eu nem sei. O Marcelo disse que tinha um tempinho para as pessoas fazerem perguntas, mas como eu falo a beça, não sei. Teve o André, teve algum. Eu resolvi não ler porque você estava acompanhando, né? Mas a gente pode dar uma olhada aqui. Beatriz Castilho, tô vendo aqui, casa comigo. Isso, foi feita essa pergunta, é verdade. Teve muitos comentários, né? Tá lindo esse chat. Pois é, o tempo é seu. Muita gente aí. Ah, gente, eu quero que a gente alcance a utopia. Quero que a gente consiga fazer um Brasil melhor. Cada um de nós vai ter que abrir mão de privilégios também para isso acontecer, né? Cada um de nós vai ter que lutar. E mas eu acho que é a luta que vale a pena ser lutada, né? Então, vamos lá, sem desistir, sem parar até o último segundo de vida. Uhul! Tamo junto, minha queridona, tamo junto. Obrigado, obrigado. Agradeço muito por você fazer parte desse projeto aqui, por você ter me dado esse tempo seu e por trazer essa coisa maravilhosa, essa trajetória, todos esses lados seus. Beijo, Marcelo, muita gratidão. Vida longa ao projeto. Sim, Que você guarde a memória de muitos, muitos e muitas dos nossos artistas. maravilha. Gente, Muito amanhã, todo diga. mundo. Amanhã nós temos aqui uma pessoa também muito bacana que é Julieta Sarsa. Não sei se vocês já ouviram por esse nome. Palhaço. Em outras palavras, palhaça sulpeta. E é isso, gente. Acompanhem. Eu não sei nem falar essas coisas. Eu ia dizer curte aí, eu não sei como é que fala, para a gente poder ir informando, né? Eu nem gosto de falar isso, na verdade, gente. Faz o que vocês quiserem, quiser acompanhar, fica ligado lá nos grupos do WhatsApp. Se quiser seguir aqui o canal, inscrever, sei lá. A gente tá sempre com todo mundo aqui. Um beijão e até amanhã às 22 horas, gente. Beijo. Beijo.